Valeu, galera. Professor Bruno aqui. Mais uma aula no nosso curso Meson, Nilópolis. Hoje a nossa aula ela será voltada para as revoluções socialistas, ali começando com a Rússia, passando pela China e, por fim, chegando também em Cuba. Então, nós vamos fazer uma análise da conjuntura internacional, o que estava acontecendo de fato naquele momento. Vamos trabalhar conceitos, por exemplo, também da crise de 29, a própria Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que vai acelerar o processo de revolução na Rússia. E a partir daí, há naturalmente um efeito dominó em algumas regiões, em alguns países. Tá? Então, nós vamos começar aqui a apresentar a tela para vocês. Eu preparei um PowerPoint para vocês e também eu preparei um material de Word. Esse material ele está mais especificamente voltado para a Revolução Russa. E logo assim que acabar a nossa aula, a gente coloca esses materiais lá na plataforma para vocês. Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação de tela. Beleza. Então, nós estamos aí já com as nossas revoluções socialistas, né? Então, é um tema que é muito corriqueiro em alguns vestibulares pelo Brasil, tá? É um tema bem peculiar. A UERJ gosta bastante. Confesso que não sei se o Enem vai abordar esse tema nesses anos aí, devido à nova formatação do Enem, que já foi colocada no ano passado, uma prova bem rápida, não muito contextualizada, né? Mas enfim, a gente tem a UERJ, e a UERJ ela parece que ela ainda não perdeu a sua identidade em relação a essas questões aí tidas como mais polêmicas. Então, à medida que o pessoal for chegando aí, eu vou ter que sair para poder liberar a entrada de vocês, porque não dá para fazer as duas coisas por aqui. Então, galera, revoluções socialistas. O primeiro caso, o caso mais emblemático sem dúvida nenhuma, a Revolução Russa de 1917, até porque após esse momento, após essa nova transformação socioeconômica, a gente tem as outras revoluções, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, né, e dentro de um contexto já também da Guerra Fria, que nós falamos na semana passada. Então, o caso da Rússia é um caso peculiar, porque é um caso que é verdadeiramente o pioneiro, é a primeira forma de governo alternativo ao governo capitalista, né? Então, a gente tem um Estado sendo socialista após a implementação, a configuração do regime capitalista na Europa. Então, vamos falar um pouquinho agora de antecedente. Como é que foram esses antecedentes para levar a Rússia a ser o primeiro Estado a testar o socialismo real, o socialismo de Karl Marx e do Engels. Então, antes de 1917, víamos um Estado russo muito atrasado em relação à industrialização, em relação à economia. A Rússia ela ainda apresentava muito resquício feudal. Então, era uma terra onde havia basicamente uma agricultura que sustentava a economia daquele país, mesmo sendo um país muito frio, muito gelado,
mas era a agricultura de alguns grãos que fazia com que aquela região conseguisse se manter. Era uma região também onde o governo era um governo autoritário, era um governo que nós chamamos de czarismo, né, ou tzarismo, depende aí de como a gente pode falar, né? Então, o czarismo ou tzarismo era um regime monárquico imperial onde as pessoas não tinham liberdade. Então, o que acontecia dentro daquele estado? Um território gigantesco, muito grande, porém, tudo controlado pelo czar, né? Então, automaticamente, as liberdades eram cerceadas e você tinha também um pequeno grupo que era alinhado com esse czar, que, na sua grande maioria, eram os nobres, era a nobreza, né, com muitos privilégios, né? Então, era uma monarquia absolutista, não deixa de ser, mas com muitos resquícios feudais, porque a Rússia ela não tinha muitas indústrias. As poucas indústrias que existiam na Rússia eram concentradas em algumas cidades, né, São Petersburgo, Moscou, né, as cidades mais importantes, e de capital internacional. Portanto, pouco existia de indústria nacional. Então, basicamente, essas indústrias eram indústrias do capital internacional, mais precisamente capital inglês e também francês. Isso ajuda a entender um pouquinho por que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra contra a Alemanha, contra a Tríplice Aliança, justamente por dever favores econômicos para os ingleses. A Rússia acaba adentrando na guerra, na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos ingleses. Ao lado a gente tem uma charge que representa bastante isso que eu acabei de falar para vocês, o imperador vestido com roupas romanas, né? Isso explica o nome czar. Czar é um termo que vem do russo, né, e significa César. Então, como os imperadores romanos eram chamados de César, então é uma analogia a essa charge que está sendo mostrada, né? O imperador, o czar, com roupas romanas, batendo na população, que era uma população esfomeada, uma população com muito desemprego, com muita miséria, com pessoas vivendo nas ruas, e essa basicamente era a tônica da sociedade russa antes da Revolução, ok? A família que governa a Rússia é a família Romanov, que é uma família muito importante naquela região, que governa a Rússia desde o século XVI. Portanto, já há mais de 300 anos, essa família ela governa a Rússia. Porém, com todas as dificuldades, o povo russo era um povo que acreditava na figura do seu líder. Inclusive, nas conversas informais entre a população russa, o czar ele era chamado de paizinho, justamente porque as pessoas acreditavam que o czar cuidava da Rússia como se fosse a sua própria filha. Inclusive, o Estado czarista ele fazia questão de dizer que a Rússia é uma grande fazenda da família Romanov. Então, eles tinham essa cultura em relação ao czar, né? de entender o czar como um salvador e por aí vai. Bom, ali no final do século XIX, a gente tem a formação de um grupo partidário, em 1898, chamado Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido, ele basicamente ele é formado por alguns intelectuais, pessoas que tinham acesso à leitura, né? Ali tinha muita gente marxista, né? Com proximidade com o marxismo, e esse partido ele vai sofrer uma dissolução por desgaste natural mesmo.
Esse POSDR ele vai acabar se fracionando e ele vai virar dois grupos políticos ainda em 1903. Esse grupo político, ou esses grupos políticos, são os mencheviques, que traduzindo para o português significa minoria. Então, esse grupo, ele basicamente é um grupo que defende a revolução, porém, uma revolução moderada, onde a burguesia ela se junta à população, forma um novo governo, um governo liberal, né, e depois, de forma gradativa, esse governo liberal se transformaria num governo socialista. Ou seja, para os mencheviques, primeiro era necessário fazer uma revolução não direta, não pegando em armas, não radical, e sim a junção de classes sociais, burguesia, operários, camponeses, para derrubar o czarismo. Essa revolução moderada, vamos dizer assim, ela segue os preceitos da Revolução Francesa na sua fase final, quando os girondinos eles acabam assumindo o processo revolucionário. Então, esses mencheviques, a minoria desse partido que foi fracionado, ele acredita na transformação não radical, ele acredita numa transformação moderada. É claro que existiam os radicais, os bolcheviques, que, traduzindo para o português, significa maioria. Tem alguém pedindo para entrar aí, galera? Tem um barulho? Tem, o Giovanni. Tá, então, esses bolcheviques é a ala radical, é a ala onde eles acreditavam na revolução, porém com uma revolução radical, uma revolução onde, se preciso fosse, a população iria pegar em armas. Então seria uma revolução 100% radical, porque para os principais líderes, né, o principal de todos é o Vladimir Ulyanov, o Lenin, não existe a mínima possibilidade da classe operária se juntar com a burguesia, porque para Lenin, a burguesia ela oprime o operariado, fazendo com que ele trabalhasse mais e não tivesse um salário compatível. Então, para o Lenin, era preciso radicalizar, romper com a burguesia, romper com antigos preceitos para poder fazer o golpe. Tá? Então, o Lenin, principal líder dos bolcheviques, o líder histórico dos bolcheviques, e dos mencheviques, a gente tem o Martov como principal expoente. É ali, nesse período, que surgem na Rússia os sovietes. O que eram os sovietes? Os sovietes eram assembleias de trabalhadores marxistas, né, que queriam o controle da produção. Tá? Então, eles vão ser muito próximos a Lenin e vão querer tomar o controle do processo revolucionário para entregar toda a produção nas mãos dos trabalhadores. Tá? Então, ali, só para a gente encerrar esse raciocínio, esse grupo é dividido em 1903 entre mencheviques, a minoria, que acredita na revolução moderada, e os bolcheviques, a maioria, que acredita na revolução radical. Bom, acontece, vamos voltar para cá, acontece que o czar, ele governa de forma totalmente autoritária, e algumas situações são
são importantes a gente entender nesse momento. Vamos lá. Em 1905, a Rússia entra em guerra contra o Japão por uma região chamada de Manchúria. Essa região, Manchúria, inclusive ela fica na China. E o Japão, ele tinha pretensões expansionistas na China e a Rússia também tinha. Né? Então, esses dois países, Rússia e Japão, entram em guerra. Senhores, a Rússia, ela é derrotada. Ela, na verdade, além de ser derrotada, ela é humilhada pelo Japão, um país pequeno, uma ilha. A Rússia, um império gigantesco, é derrotado. E isso acaba causando mais problemas econômicos. No mesmo ano, um grupo de manifestantes são, digamos assim, são doutrinados a irem questionar o czar em relação à entrada da Rússia nessa guerra e a derrota e as consequências, com mais fome, miséria e por aí vai. Essas pessoas vão até o Palácio de Inverno, onde ficava o czar, uma manifestação pacífica, nenhum manifestante estava armado, e quando eles chegam no Palácio de Inverno, eles são fuzilados a mando do czar Nicolau II. Esse episódio fica conhecido como Domingo Sangrento. E aí, meus amigos, todo esse clamor popular que as pessoas tinham em relação ao czar começa a ficar minando, começa a perder, né, esse glamour, o czar. De 1905, logo após o Domingo Sangrento, o czar ele é obrigado a ceder um pouco. Ele cede um pouco e ele passa a ter uma fase de uma monarquia constitucional. O que ele faz para realmente provar para as pessoas que ele está mudando? Ele convoca a Assembleia Constituinte Russa, que é chamada de Duma, D-U-M-A. Então, ao convocar a Duma, ele mostra para as pessoas que a nova forma de governo será uma forma mais democrática. Por enquanto, ele consegue ganhar tempo. Só que aí, o que acontece? Gente, de 1905 até 1917, várias dumas são convocadas, várias assembleias são convocadas. Só que essas assembleias eram apenas para inglês ver. Tudo que era definido pela Duma, o czar arrumava um jeito de não colocar em prática. Né? Então, era uma monarquia constitucional, mas, ao mesmo tempo, por detrás dos panos, o Nicolau II ele continuava a exercer o seu domínio político na Rússia. Bom, um fato que vai ajudar bastante a queda desse czar é a entrada dos russos na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem um Estado muito problemático, um Estado caótico, e ele acaba tendo que entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado de Inglaterra e da França. Moral da história: a Rússia ela é obrigada a sair da guerra, né? Ela não consegue se manter na guerra, porém, o czar ele não atende a população que pede, que exige que a Rússia saia da guerra. Então a gente tem ali várias derrotas constantes. A Alemanha impõe várias derrotas aos russos. Chega um determinado momento que as armas de fogo elas são muito escassas, não tinha arma de fogo para todo mundo, e muitas das vezes soldados russos iam para a guerra com enxada, com pá,
com picareta, com facas, e morriam aos montes. E aí a gente tem uma grande crise econômica, né, que se alastra na Rússia desde a guerra contra o Japão, né, mais fortemente falando, e o czar, em fevereiro de 17, ele acaba sendo deposto, ele acaba renunciando também, né, ele renuncia, naturalmente, né, ele busca apoio de uma ala mais conservadora, né, principalmente da nobreza, mas ele renuncia. E aí a gente tem a primeira fase da Revolução, que é a Revolução de Fevereiro de 17. Essa fase é uma fase onde o principal líder é o Kerensky, né, o Kerensky é o principal líder do grupo menchevique, e é uma fase liberal burguesa. É aquela fase da transição que eu estou colocando para vocês aí. Aquela fase amena, aquela fase onde não haveria por parte do governo um rompimento total com a burguesia. Então, essa fase menchevique é uma fase do Kerensky, é uma fase que não tem assim muito apelo da população, não. E uma outra questão, o Kerensky, em fevereiro de 17, ele acaba mantendo a Rússia na guerra. Então, o Kerensky, ele não atende à reivindicação das pessoas e ele acaba mantendo a Rússia na guerra. Com isso, muita impopularidade. Em 1917, um fato importante também que acontece, o retorno do Lenin do exílio. Vimos o Domingo Sangrento, né? O czar, em 1905, ele começa a perseguir algumas pessoas, o Lenin é uma delas, né? Então o Lenin ele vai para o exílio, e em 1917 ele volta do exílio, e quando ele volta do exílio, ele já chega desse exílio, galera, com uma obra-prima do governo leninista, que é as Teses de Abril. Isso em abril de 17, obviamente. Então, nessa fase, nesse momento, o Lenin ele diz a frase mais conhecida da Revolução Russa, que é paz, terra e pão. Ou não necessariamente nessa ordem, né? Então, paz, o que seria essa paz? Seria a saída da Rússia imediatamente da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A terra seria a ideia de uma ampla reforma agrária, né? Vocês lembram que lá no início da nossa explicação eu disse para vocês que a Rússia é um território agrário, é um território onde existe uma nobreza fundiária. Então essa terra seria a reforma agrária e pão seria a alimentação, o alimento dessa população que estaria também sendo responsabilizada em criar o seu alimento. Isso porque essa reforma agrária ela daria às pessoas a condição de produzir. E uma outra frase do Lenin, dentro dessas teses de Abril, é exatamente todo o poder aos sovietes. Galera, uma coisa interessante a gente entender. Vamos voltar aqui para outro slide aqui. Nessa fase liberal burguesa, quem governa a Rússia é o Alexander Kerensky. Mas quem governa os russos são os sovietes. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. No papel político, é o Kerensky que governa a Rússia, após a saída do Nicolau II. Só que a população ela está mais inclinada para o lado dos sovietes, que é o lado da revolução radical. É o lado do rompimento com a burguesia, com o fim da propriedade privada e a coletivização dessa produção nas mãos dos menos favorecidos. Ok? Então, esse governo, essa Revolução de Fevereiro, ela é
um lado antagônico do que o Lenin esperava, tá ok? Bom, temos a entrada de uma figura muito importante também na Revolução Russa, que é o Trotsky, o Leon Trotsky, e o Trotsky, braço direito do Lenin, ele vai organizar a Guarda Vermelha, a Guarda Bolchevique, e em outubro de 17, os bolcheviques tomam o poder, no episódio chamado como Revolução de Outubro. Nessa Revolução de Outubro, os bolcheviques, a ala radical, a maioria, vai expropriar uma porção de terras e vai gradativamente coletivizar os campos agrícolas. Nessa fase, o Lenin acaba assumindo o poder no país, né, e automaticamente esse grupo, essa Assembleia de Trabalhadores, os sovietes, também tem uma grande importância, principalmente os sovietes de São Petersburgo, ok? Então, é uma fase bem importante, bem interessante, a Revolução de Outubro, que algumas medidas elas serão tomadas. A Rússia sai da guerra, então é um apelo popular atendido. A Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial, só que ela sai da Primeira Guerra Mundial praticamente arrasada, porque ela é obrigada a assinar o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Então a Rússia ela sai da guerra, ela se entrega, ela aceita a derrota e ela é obrigada a ceder os territórios da Polônia, da Finlândia, da Lituânia, da Letônia e da Estônia para a Alemanha. Tá? Então esse tratado é um tratado desigual, mas que o Lenin ele é obrigado a fazer alguma coisa para efetivamente conseguir recuperar a economia da Rússia. A primeira coisa era sair da guerra. Então ele entende que assinando o Tratado de Brest-Litovsk ele conseguiria resolver esses problemas. Outras medidas leninistas, a reforma agrária, a coletivização dos campos agrícolas, e aí eu chamo a atenção para aquela charge, né, do Lenin varrendo os burgueses, varrendo o czarismo, varrendo o clero, a igreja ortodoxa, porque vale a pena também uma menção honrosa a essa igreja ortodoxa, que era muito influente na Rússia czarista. Você tem também a figura enigmática do Rasputin, que era um guia espiritual da czarina Alexandra. Né? Diz que o Rasputin tinha poderes místicos e por aí vai. Então, quando Lenin assume, a reforma agrária ela é feita, a expulsão dessas classes sociais aí, empresas são nacionalizadas e os sovietes tomam o controle das fábricas. Como eu disse, os sovietes eram conselhos de trabalhadores, operários e camponeses. Para a gente entender melhor, é como se fossem os sindicatos verdadeiramente atuantes. E o czar e toda a sua família são fuzilados. Isso também é a mando do Lenin, porque isso é uma coisa meio que de praxe em revoluções, né? Você pega a família real, você pega a família imperial e mata, porque caso essa revolução não desse certo, os membros do antigo governo não poderiam mais voltar. Então o czar ele é fuzilado, a esposa, os filhos são fuzilados, justamente para, caso essa revolução não desse certo, ficaria mais difícil colocar um governante naquele estado. Bom, após todos esses atos, a gente tem a Guerra Civil na Rússia, que vai de 17 até 1921. Essa Guerra Civil ela é muito ruim para a população, porque você tem dois grupos antagônicos, os vermelhos, liderados pelo Trotsky,
versus os brancos, o exército branco, que na sua grande maioria eram de mencheviques, eram de latifundiários que haviam perdido suas terras, membros da igreja ortodoxas, czaristas, né, porque a gente ainda pode entender que qualquer tipo de governo tem sempre os apoiadores. Então, mesmo czar cometendo essas atrocidades, Domingo Sangrento e por aí vai, existiam grupos fiéis a ele, czar. E as potências estrangeiras também ajudam esses brancos. Potências estrangeiras que não estavam tão fortalecidas por conta da Primeira Guerra Mundial. Mas você tem ali a Inglaterra, a França, os Estados Unidos enviando tropas para ajudar os brancos contra os vermelhos. Ué, Bruno, mas por que isso aconteceria? Porque existia um medo muito claro que a ideia socialista se ampliasse em toda a Europa. Então, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, ao mandar tropas para lá, é um jeito de frear a expansão comunista. Porém, os brancos são derrotados em 1921, e está assim configurado o Lênin no poder. Tá? Então, logo após que os vermelhos, que os bolcheviques saem vitoriosos, a Rússia ela sofre naturalmente um processo de isolamento, como se fosse um cordão sanitário. Daqui para cá você não pode mais passar. Justamente porque a Rússia se transformou num regime socialista contra regimes capitalistas consolidados no mundo inteiro. Tá? Então, a germe está plantada. Primeiro Estado socialista de fato. Bom, Lenin assume, Rússia destruída, completamente arrasada, de uma Primeira Guerra Mundial, de um processo revolucionário de fevereiro, de outubro e da Guerra Civil. Então, uma das temáticas mais importantes de Revolução Russa, muito cobrada em vestibulares, é exatamente a função da NEP, da nova política econômica proposta pelo Lenin. No que tange a sua especificidade, é exatamente a recuperação da economia, ponto. Recuperar a economia. E uma medida bem polêmica para os socialistas. O Lenin ele vai dizer o seguinte: é preciso dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Por que ele fala isso? Porque ele vai permitir a entrada de capitais privados em alguns setores. Portanto, naquele momento, se a pessoa tinha a condição de possuir uma empresa, essa pessoa poderia possuir. Tá? Então, é uma medida rígida, permitindo a entrada desses capitais, inclusive capitais estrangeiros, tá? E bem peculiar o seguinte, galera, a NEP, ela funciona em um determinado momento, principalmente porque com essa enxurrada de capitais privados, as cidades russas elas começam a ficar mais industrializadas. Então você tinha na NEP duas funções básicas e bem fácil, quer ver? A área rural, produzir para atender a demanda das cidades. Tá? Então, cidade e área rural, área urbana e área rural, trabalhariam juntas. O campo produz e a cidade consome. O campo produz e a cidade consome. Só que com esse incremento da NEP, esse incremento da economia, a NEP acaba tendo um efeito tesoura. Porque, olha só, vão ter muitas pessoas migrando para a cidade. Então, vai haver o quê? Um descompasso. Vai chegar um momento que esse campo ele não consegue produzir tanto
para a cidade consumir. Tá? Então, essa NEP ela funciona em um determinado momento. Depois ela não funciona tanto como o Lenin gostaria. Tá? Fato importante que tem que ser falado para vocês. Em 1922, a mudança de nome está configurada agora com União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, está inaugurado o primeiro país socialista no mundo. O primeiro país que faz uma oposição direta ao regime capitalista. Perfeito? Então, 1922 é criada a União Soviética. Bom, 24, o Lenin morre. E esse governo ele vai ficar nas mãos de duas pessoas que vão tentar usurpar esse poder. Primeiro, a gente tem o Trotsky, que era o general do Exército Vermelho, uma figura importante, braço direito do Lenin, e embaixo o Joseph Stalin. O Stalin, que era membro importante do Partido Comunista Soviético. Basicamente, os dois eles discordavam em uma situação bem importante. O Trotsky ele diz que a revolução que aconteceu na Rússia deve se espalhar no mundo inteiro. Quanto mais estados socialistas, melhor. O Stalin ele diz que o socialismo ele primeiro tem que se consolidar na União Soviética e depois se espalhar. Então, é o socialismo em um só país. Enquanto Trotsky, ele defende a revolução permanente. E o Stalin, mais contido, revolução em um único só país, socialismo em um único só país. Quem sai vencedor, utilizando a sua força política, é o Stalin. Então, o Stalin ele consegue manipular a Assembleia do PCUS, Partido Comunista Soviético, ele consegue fazer a cabeça ali dos principais políticos e ele assume como secretário-geral do Partido Comunista Soviético, ou simplesmente presidente. O Trotsky, ele é exilado, ele é obrigado a sair da Rússia, porque o Trotsky ele tem muitos seguidores. Afinal de contas, quem estava no combate durante a Guerra Civil, frente a frente, era o Trotsky. Então, ele tinha muitos seguidores. O que o Stalin faz? Começa gradativamente a apagar da memória dos russos a figura do Trotsky. E ele vai ser exilado e ele vai para o México. Porém, lá no ano de 1940, o Trotsky ele é assassinado no México. Muito provavelmente, o Trotsky ele foi morto por um agente a mando do Stalin. Então, o Stalin ele, tinha o Trotsky como o principal rival das suas ideias se concretizarem. E aí, galera, iniciou o stalinismo, que é o período do Stalin no poder, com algumas características bem importantes. Primeiro, é uma ditadura totalitária, é um governo de extrema esquerda. Se você tem o nazismo, o fascismo de extrema direita, você tem também o regime de extrema esquerda. E o Stalin era esse. Então, a gente tinha ali essa ditadura totalitária, sem democracia, a supressão da democracia, eliminação de oposição. Vocês viram o caso do Trotsky, ele foi expulso da Rússia, da União Soviética, expurgos, prisões e também torturas. Muitos expurgos eram feitos na região da Sibéria. Lá na Sibéria tinha muito campo de concentração russo. Então, muita gente foi mandada para a Sibéria
que era o campo de concentração dos soviéticos. Um Estado extremamente burocrático, tá? Tudo controlado pelo Estado. Então você tem ali das pequenas ações às grandes ações, a burocratização do Estado total. Tem também, eu vou falar lá na frente, dos planos quinquenais. O Stalin, ele desfaz a NEP quando ele assume e ele cria os planos quinquenais. Controle do ensino e comunicação, culto ao líder. Podemos ver que culto ao líder, além de ser um preceito fascista, também é um preceito stalinista. Esse líder, olha só como é que ele é demonstrado na figura. Acima de todos os outros, né, numa visão bem panorâmica, e o destaque para esse líder. Ok? Então, é uma ideia de salvador da pátria, uma ideia de pessoa inabalável e por aí vai. Então, muita propaganda governamental também era feita, assim como Getúlio fez no Estado Novo, assim como o Hitler fez, o Mussolini. Era uma coisa comum às ditaduras, tanto de direita quanto de esquerda. Olha a propaganda contrária ao Trotsky aí. O Trotsky sendo visto como um monstro, como uma pessoa que... O slide não está aparecendo. Oi? Professor, o slide não está aparecendo. Como isso? Não está aparecendo? Mas eu estou compartilhando. Vê aí se apareceu, Giovanni. O que você está vendo agora? Ainda não, estou vendo como se tivesse o site do Drive-In. Filhão, sai e volta da sala, então. Eu acho que é só você que não está vendo. Aqui também não está aparecendo. Então, peraí. Parar a apresentação. Vamos apresentar de novo a tela inteira. E agora? Agora sim, está aparecendo. Sumiu muito tempo? Sumiu faz uns 10 minutos. Caramba, porque não avisou antes, cara. Tá, mas de qualquer forma, Giovanni, esse vai ficar salvo aí depois. Agora vocês estão vendo, né? Sim, agora está tudo ok. Então, beleza. Engraçado, mas enfim. Então, eu estava falando sobre isso aqui, né? Então, o Stalin, ele tinha essa personificação também de líder, né? Guia genial dos povos, assim como as ditaduras de direita, do fascismo, e aqui no Brasil também. Na verdade, eu tinha parado aí. Olha só, a nossa esquerda, o Trotsky, sendo visto como monstro, né, o devorador dos russos, e do outro lado, o Stalin, ao centro, numa imagem superior a todos os outros, né, sendo visto como o salvador. Né, sendo colocado como uma espécie de salvador da pátria mesmo. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês de importante realmente em relação a esses planos quinquenais. Bom, em 28, o Stalin ele desfaz a NEP. Por que ele desfez a NEP? Foi aquilo que eu disse para vocês lá atrás. A NEP ela atenderia duas vertentes. O campo, produzir para a cidade. Só que houve êxodo rural. Então, as cidades estavam necessitando de mais consumo do que o campo poderia
favorecer. Então, ele termina essa NEP e a economia ela passa a ficar planificada. Tanto é que é uma das características do socialismo é a economia planificada. Os campos eles são coletivizados, não é reforma agrária, é diferente de reforma agrária. Reforma agrária é você pegar uma terra que não está sendo usada e você dividir e dar essa terra para pessoas que podem e querem produzir. A coletivização é uma medida muito mais ditatorial, porque o Estado ele vai ditar o que pode e o que não pode ser produzido. Então essa é a grande diferença. O Estado ele vai ditar o que você vai produzir naqueles campos coletivos. E a terra é do Estado. Você está utilizando, mas a terra é do Estado. Planos quinquenais, a partir de 1928, ou seja, você tem ali, peço até desculpa porque não tem mais o Trema perdeu, mas enfim, na hora lá eu nem vi. As metas são direcionadas a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, o governo ele vai injetar uma grande soma financeira, econômica, em uma determinada área. E aí eu chamo a atenção para a indústria de base. E nesse período do Stalin, a Rússia ela vai se configurar o quê? Sendo uma nação muito industrializada, fazendo frente com a Inglaterra, com o próprio Estados Unidos. Tá? Então, indústria de base, para quem não sabe, é a metalurgia, a siderurgia, é a indústria petroquímica e, paralelamente a essa indústria de base, a gente tem também a indústria bélica. Então, uma grande concentração financeira é destinada para a indústria das guerras, das armas. Socialismo real foi o socialismo que realmente aconteceu, aquele que a gente tem noção da União Soviética, que é um modelo stalinista, onde a economia é planificada, o Estado é extremamente burocrático, tudo pertence ao Estado, uma grande centralização, tá, nas mãos do líder, ok? O Stalin ele fica no governo até 1953, quando ele acaba falecendo, ele tem um problema lá de saúde, ele morre, e a União Soviética passa por um processo de desestalinização com o Khrushchev, que a gente viu na semana passada na aula de Guerra Fria. Revolução Chinesa, ali em 1949, a China é o segundo país, né, que vai nessa onda aí soviética, né, implementa também o socialismo e os antecedentes. A gente precisa falar um pouquinho dos antecedentes. Até 1910, a China tinha uma cultura imperial. A China era governada por imperadores, e aí você tinha as dinastias, dinastia Ming, dinastia Choi, várias dinastias, até que em 1911 a República ela é proclamada. Só que a China ela sofreu muito nas mãos das potências europeias e também do Japão no imperialismo. A China passou pela Guerra do Ópio contra a Inglaterra, a China foi obrigada a abrir vários portos, a China foi obrigada a ceder Hong Kong para os ingleses, enfim, a China sofreu muito com o imperialismo. Só que em 1911, né, acaba acontecendo ali o final, né, do período dinástico, o final do Império Chinês e a proclamação de uma república. E o grupo político que vai surgir, né, que vai emergir nesse governo é o grupo do Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, onde o principal líder é o Yat-sen, o Sun Yat-sen, ele vai ser o principal líder, e lá em 1921, esse Kuomintang, que é um partido também
liberal, ele vai sofrer com a entrada do seu grande opositor, que é o PCC, Partido Comunista Chinês, liderado por esse carinha que está em cima, o Mao Tse-tung, que era um conhecedor da cultura marxista, né, e também leninista. E aí a gente tem exatamente dois partidos antagônicos, o Kuomintang e o PCC. Galera, está estabelecido ali um clima de instabilidade, né? Um partido liberal, um partido socialista, não combinam, né? Só que nesse momento tem a Primeira Guerra Mundial, a invasão, né? Por parte ali de 1905, também a questão da Manchúria, vem a Primeira Guerra Mundial, as investidas do Japão, e o Kuomintang e o PCC, eles vão se unir, ali por volta, até 1925, eles vão se unir para poder lutar contra os invasores e contra o Japão. Tá? Então é uma questão interessante, entender que durante a Primeira Guerra Mundial as brigas internas elas acabam e esses dois partidos se unem. Depois da guerra volta a luta política novamente. Só que em 1925 o líder do Kuomintang, o líder chinês, o Sun Yat-sen, ele morre, e quem vai assumir o Kuomintang e a China é o Chiang Kai-shek, e ele vai começar a imprimir uma série de atos contra o PCC. E, inclusive, ele vai colocar o PCC na condição de ilegal e vai perseguir qualquer comunista ou simpatizante. Em 1934, o Mao Tse-tung ele vai liderar uma grande marcha pela China, está vendo ali no mapa, mais de 12 mil quilômetros. E qual o objetivo dessa marcha? Angariar simpatizantes à causa comunista. Então, o Mao Tse-tung ele era um estadista, ele era uma pessoa que sabia se posicionar perfeitamente. E aí o que acontece? Ele consegue gradativamente angariar mais simpatizantes. Só, meus amigos, o que acontece? A Segunda Guerra Mundial, mais investidas do Japão e novamente uma aliança provisória entre o Kuomintang e o PCC, justamente para poder acabar com essa Segunda Guerra, com essa guerra, o Japão adentrando pela Manchúria novamente, e mais uma vez o PCC e o Kuomintang, eles se unem. Quando termina a guerra, em 1945, o PCC ele está muito mais fortalecido do que o Kuomintang. E aí, galera, acontece a Guerra Civil, né, o Exército Vermelho do Mao Tse-tung versus o Kuomintang do Chiang Kai-shek. O PCC vence a guerra e obrigando o Chiang Kai-shek e seus seguidores fugirem para a ilha de Formosa, que é chamada de Taiwan, está ali inclusive vermelhinho, que para os orientais, Taiwan se chama China também. Então, nós chamamos de Taiwan aqui no Ocidente, mas no Oriente, eles conhecem também como China. China capitalista e China comunista. Então, é só uma curiosidade interessante. Então, tem a Revolução, né, com a expulsão do Chiang Kai-shek, e assume o poder, depois da vitória, o Mao Tse-tung. De 1953 até 58, tem os mesmos planos quinquenais, onde o modelo que vai dar suporte é o modelo soviético, muita indústria de base é criada, e os camponeses eles conseguem fundar órgãos corporativos, né? Bem parecido, não é igual aos soviéticos,
ok? Então, a gente tem os mesmos planos quinquenais e objetivos atendidos dentro daquele momento. Entre 58 e 62, a gente tem um grande salto para frente, porque o governo ele vai entregar subsídios à produção da agricultura. O socialismo chinês, ao contrário do socialismo soviético, ele tem a base rural, existem algumas indústrias, porém a base é rural. Em 60, o Mao Tse-tung ele rompe com a União Soviética. Por quê? O Stalin morre em 53. E quem assume a União Soviética é o Khrushchev. E o Khrushchev ele começa a dar informações, ele começa a permitir uma maior democracia na União Soviética. E o Mao Tse-tung ele era adepto do stalinismo. E aí eles vão romper. Tá? Eles vão romper com a União Soviética, e a China ela vai sofrer em relação a isso com a União Soviética. A União Soviética pressiona os chineses, ameaçando, inclusive, de uma possível guerra. Inclusive, o Mao Tse-tung ele é até afastado provisoriamente, e ele é impossibilitado de colocar as suas principais decisões. Só que pela população, ele era muito querido. Tanto é que em 66 até 76 a gente tem a Revolução Cultural. O que é isso? Vários livros tidos como livros de inimigos dos estados são queimados. Então, para resumir, a partir de 66 só pode entrar na China livros políticos do Marx, do Lenin e do próprio Mao. Então, outros livros, livros sobre o capitalismo, livros do Trotsky, nada disso poderia entrar. Somente a leitura deveria ser feita do Lenin, do Marx e também do próprio Mao, do Mao Tse-tung. Então, é um processo aí de anti-ocidentalismo. A China ela se afasta completamente do mundo ocidental, ela imprime um novo processo de educação, ela reeduca o povo, justamente para esse povo não ter mais contato nenhum com o capitalismo ou com os inimigos que o Mao Tse-tung tinha para ele. Em 71, a China é aceita pela ONU. Em 76, o Mao ele morre, e quem vai assumir a China é o Xiaoping. E aí a China ela passa por uma nova transformação econômica, permitindo investimentos estrangeiros. Inclusive, os chineses eles vão criar as ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, que é exatamente uma lógica entre o capital particular e o capital do Estado. É uma parceria público-privada. ZEEs é exatamente o que é aqui para o Brasil a Zona Franca de Manaus. Inclusive, o Deng Xiaoping ele mandou grupos chineses aqui no Brasil para poder ver como é que funcionava a Zona Franca de Manaus. Aí esse grupo ele levou a ideia para a China, e hoje a China parece que tem 5 ou 6 zonas economicamente especiais. Então a China entra num novo conceito de socialismo, que é uma economia socialista, porém de mercado. Ela permite que algumas situações possam ter na China, porém um grande controle do Estado, nessa modernização que a gente está vendo aí nas imagens. Só que na China não tem a democracia. Então, em 89, foi feito lá uma série de protestos na Praça Celestial. Inclusive, tem uma imagem muito forte, que é desse estudante aqui, ó, que para em frente ao tanque, os tanques chineses, e
vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Ele foi fuzilado. Alguns líderes chineses, tá? O Mao Tse-tung, o principal, né? Criador do salto para frente, a Revolução Cultural, o Xiaoping, né, com as 4 modernizações, né, indústria de base, né, a base rural, enfim. O Zemin, que vai até 2003, abertura ao capital internacional, inserção da China popular no mercado mundial, né, que aí já entra aqui no Brasil, né, já começa a ter no Brasil uma maior parceria econômica, né, ali quando o Brasil era governado pelo Lula. Depois o Jintao, que vai até 2013, e aí tem, vocês devem aprender isso melhor em geografia, tem nesse período a criação dos BRICS, né, a China, juntamente com o Brasil, também foi durante o governo do Lula e da Dilma, né, teve uma maior inserção, né, até 93, até 98, quando o Brasil era governado pelo FHC, não tinha uma grande parceria econômica, não. O FHC meio que ignorou a China. Aí depois de 2003, aí que a China passou a ser o maior parceiro econômico do Brasil. Esse é o presidente atual, né, o Xi Jinping, inclusive hoje é aniversário dele. Tá, ele está, né, com essa problemática aí a respeito do coronavírus, né, foi durante o governo dele. Está dizendo aí, enviou uma carta ao presidente Bolsonaro, afirmando que está disposto a trabalhar com o nosso governo brasileiro para desenvolver a economia dos 2 países, salvaguardar a paz mundial e realizar uma cooperação bilateral pragmática. Essa é uma frase que eu peguei de 2019, logo assim que o Bolsonaro foi eleito, né, haveria nessa questão, né, já que a China é socialista e tal. Então, é uma política também, né, se pautando no socialismo de mercado. E para fechar, a Revolução Socialistas, né, a Revolução Cubana. Então, como antecedente, Cuba era uma possessão espanhola, conseguiu a sua libertação em 1898 com a ajuda dos Estados Unidos, e basicamente a economia cubana era do tabaco, do açúcar, e tudo que acontecia de política e economia em Cuba era voltado para os Estados Unidos. Inclusive, tinha uma cláusula na Constituição cubana que era a emenda Platt. Ou seja, dava aos Estados Unidos o direito de interferir nas leis cubanas. E fica a 300 quilômetros da Flórida, Cuba, né? Então, tudo que não poderia ser nos Estados Unidos, eles faziam em Cuba. Então, você tinha em Cuba prostituição, cassinos, drogas, uma série de coisas. E quem permitia isso era esse cidadão aqui, ó, o nosso Fulgêncio Batista. Em Cuba, você tinha uma grande taxa de analfabetismo, desigualdade social, miséria. Até que em 53, Fidel Castro, esse cidadão aqui, ele tenta dar um golpe de Estado no quartel de Moncada e ele acaba sendo, né, esse ataque, ele é furado, ele vai preso, fica 2 anos preso e depois ele é exilado no México e lá no México ele acaba conhecendo o Ernesto Che Guevara. Voltam em 53, atacam, né, a Baía dos Porcos e muitos guerrilheiros são mortos, mas o Che, o Fidel Castro e o Raul Castro vão se esconder na Serra Maestra. E lá eles vão ganhar um apelido de barbudos, porque eles ficam 4 anos, né, sem fazer a barba e por aí vai. Em 59, novamente, eles tentam dar um golpe no quartel em Havana e dessa vez eles conseguem retirar o Fulgêncio Batista e assumem o controle, fazendo a revolução, né, criando a reforma agrária, as empresas são estatizadas, acabam os cassinos norte-americanos, os bordéis norte-americanos,
né? E em represária, os Estados Unidos resolvem boicotar Cuba, lembrando que havia em Cuba uma base militar norte-americana. Essa base ela foi desfeita e os Estados Unidos eles não puderam invadir Cuba porque em 1961, na Baía dos Porcos, os Estados Unidos eles são freados justamente porque você tem ali a intromissão soviética. Então, a proteção soviética em relação a esse espaço cubano, né? Então, o Fidel ele acaba se aproximando cada vez mais da União Soviética e oficializa o novo governo socialista na ilha. Em represária, Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos e cria a Organização dos Estados do Caribe, né, que é uma espécie de bloco, mas sem muita força. Isso porque já tinha o apoio da economia soviética. Em 62 teve a crise dos mísseis, que a gente falou na semana passada, né? A União Soviética queria estabelecer base militar em Cuba e os Estados Unidos não deixou. Mas a União Soviética, então, disse para os Estados Unidos retirarem suas bases de mísseis da Turquia. E aí foi um episódio muito tenso naquele momento, tá? O suporte soviético foi até 1990, né, quando há o colapso. O que é esse suporte soviético? É a compra, né, principalmente do açúcar e o investimento na educação e na saúde. Tá? Tanto é que até hoje Cuba tem uma educação bem interessante e a sua medicina também é bem interessante. Depois da União Soviética, Cuba praticamente parou no tempo nessas questões aí tecnológicas. Sofre um embargo econômico, então fica muito difícil a comercialização. Em 2007, o Fidel Castro se afastou do poder, vítima de doença, né? E quem assume é o irmão dele, o Raul Castro. São algumas as principais, né, vamos dizer assim, as principais revoluções, né, socialistas. É um tema bem interessante para o UERJ, né, e fica a dica aí para vocês, né, logo depois da nossa aula esse material vai estar à disposição de vocês, tá bom? E eu vou mandar para vocês também um arquivo em Word, beleza, galera? Deixa eu parar aqui a gravação.